Mateus e hoje a gente entra em Marcos, vai falar de algo prático, né? Aliás, o Mateus Viana falou na semana passada sobre a prática de ensino de Jesus, o ministério de ensino didático de Jesus, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa prática querigmática. Querigma é a proclamação do Evangelho, é a proclamação da Boa Nova, e eu gostaria de refletir com vocês então nessa manhã sobre esse exercício da prática da proclamação do Evangelho, baseado no Evangelho de Marcos, nesses 15 versículos em especial aqui que nós lemos nessa manhã. E talvez muitos aqui se perguntam, olha, o que a gente tem que pensar sobre esse exercício da proclamação do Evangelho? O que a gente vai falar sobre isso? E aí, para tentar responder a essa possível dúvida que exista, eu separei alguns textos aqui de materiais que têm sido proclamados em livros, em revistas, em folhetos evangelísticos, para quem sabe assim responder por que é necessário a gente falar sobre isso nos nossos dias. O primeiro texto diz assim, é uma proclamação do Evangelho que uma igreja tem feito nos nossos dias. Diz assim, quando Deus criou a vida, criou-a com 3 grandes propósitos. O primeiro, que ela fosse vivida em abundância, isto é, com todos os seus direitos e privilégios, sem nenhuma forma de aflição, angústia ou preocupação. No plano da criação de Deus, viver a vida significava automaticamente viver a felicidade, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. O segundo grande propósito foi que ela não tivesse nenhum tipo de interrupção provocada por doenças, enfermidades, dores, enfim, qualquer tipo de sofrimento ou morte. Finalmente, o terceiro grande propósito da vida, e o principal, foi o de, através dele, manifestarmos a sua glória por toda a eternidade e começar aqui pela terra. E por intermédio da fé sobrenatural, que os filhos de Deus tomam posse de toda a plenitude da vida. Esse livro aí é um livro do Bispo Macedo, escrito no ano de 2000. O R.R. Soares, no livro chamado Como Obter a Posse da Bênção, vai dizer o seguinte, uma grande revolução está ocorrendo no meio do povo de Deus. Antigamente era ensinado que para uma pessoa agradar a Deus, ela deveria ser pobre e passar privações. Hoje há milhares de filhos de Deus que estão começando a tomar posse da herança que temos em Cristo Jesus. Por todos os lados vemos pessoas contar os mais lindos testemunhos de prosperidade. Se você ousa crer em Deus e assumir sua posição na palavra de Deus, determinando sua prosperidade, assim será. E o pastor Jerônimo vai dizer o seguinte, eu digo a você que é filho de Deus e que recebeu um novo coração. Chega do pior. Esta maldição será quebrada em nome de Jesus. Chega de comer frango só aos domingos. Chega de dormir com um cobertor velho e rasgado. Chega de usar dentadura colada com durepox. Chega de usar roupas rasgadas e furadas. Chega de escova de dentes tralhaçada. Chega de carro fundindo motor. Chega de casa sem acabamento e com goteira. Chega de comprar quilinhos de mantimentos. Chega de guardar o melhor e usar o pior. Chega de comprar o pior. Chega de televisão preto e branco. Chega de cheque sem fundo e nome protestado. Chega de agiota e gerente de banco. Chega de geladeira e fogão velho. Chega de cama quebrada e colchão remendado. Chega de dívidas e passar necessidades. Chega de telefone, água e luz cortado. Chega de reformar coisas velhas. Chega de comprar fiado e pagar aluguel. Chega de receber salário mínimo. Comece agora a desejar com fé o melhor. Engravide-se do melhor. As promessas se cumprem pelo desejo do nosso coração. De acordo com os nossos ideais, devemos reivindicar com fé todos os dias o melhor dessa terra. Andar na presença de Deus atrai prosperidade e sucesso. Esta é outra ministração que buscamos nas cruzadas com grande intensidade, ou seja, o dom de adquirir riquezas. Este dom deve ser buscado. Jeová Jireh transforma o deserto de Sim num poderoso shopping center, suprindo nos mínimos detalhes as nossas necessidades. Jeová Jireh transforma o deserto de Sim num grande shopping center. Talvez a gente pense assim, bom, isso aí está meio longe de nós. Mas eu gostaria de lembrar alguns trechos de canções, e aqui eu não vou nem criticar as canções em si, mas tentar buscar discernir uma mensagem subjetiva por trás disso aí, que a gente percebe dentro do coração, dentro da própria igreja. Por exemplo, restitui, eu quero de volta o que é meu. Talvez muitos aqui já cantaram isso, eu mesmo já cantei esse negócio.
Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer e não vou duvidar. Decreta que vai acontecer hoje aquilo que você está buscando em Deus. E uma bem conhecida de nós: estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver os meus sonhos cancelados. O que está por trás desse tipo de mensagem? Vou colocar, vira segurar comigo. O que está por trás desse tipo de mensagem? A gente percebe hoje que o entendimento do que é servir a Deus e do Evangelho de Cristo Jesus é o que nós estabelecemos na nossa vida só enquanto uma busca. Não, pode deixar. A gente estabelece os propósitos do nosso coração, estabelece metas, estabelece sonhos, e a gente vai até Deus apenas para pedir que Ele abençoe aquilo que nós estabelecemos no nosso coração e aquilo que nós estabelecemos como plano da nossa vida. Deus, Ele simplesmente é alguém que abençoa aquilo que nós traçamos, aquilo que nós almejamos. Quando a gente vai perceber que a Escritura não apresenta esse tipo de propósito. Deus não veio para realizar o nosso sonho. Como o Jonas marcou eu lá, Ele veio cancelar o nosso sonho. Aí você fala assim, mas eu não posso sonhar em Deus, eu não posso querer que Deus abençoe a minha vida. Não, Ele vai cumprir a vontade dEle. Se você abraçar a vontade dEle, Ele vai cumprir a vontade dEle. Ele não veio satisfazer caprichos do nosso coração. Se a gente ora e discerne a vontade dEle, aí Ele vai cumprir aquilo que Ele já estabeleceu no coração dEle, aquilo que já tem a ver com o propósito dEle, com o desígnio dEle para a nossa vida. O que cabe em nós é discernir o que está no coração de Deus, discernir qual é a vontade dEle para nós. Só que no entendimento, nessa subjetividade, na mentalidade da igreja, nós podemos viver a nossa vida, estabelecer os nossos planos, os nossos projetos, e nós vamos ao domingo, pedimos a bênção de Deus sobre eles, quando o Evangelho vai apresentar outra coisa. É por isso que eu gostaria de refletir sobre a prática do querigma, o exercício da proclamação do Evangelho, segundo esse texto. Ele apresenta algumas informações para a gente, que temos que ter em mente no nosso exercício enquanto filhos de Deus. Somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, o que esse texto fala para nós? No primeiro momento, esse texto vai ensinar para nós que a prática querigmática, ela denuncia os falsos deuses, ela denuncia os ídolos. E quando eu falo de ídolo, falsos deuses, eu não estou falando de algo que está relacionado à religião apenas. Eu não estou falando de algo que tem a ver com Baal, com Maria para nós. Eu não estou falando disso, apenas disso. Quando a Bíblia denuncia aquilo que é falso, ela fala de tudo. E esse texto, logo no primeiro verso, está falando disso. Marcos vai dizer assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Há uma tradição em torno do Evangelho de Marcos, alguns teólogos vão dizer isso, que a gente já sabe que há uma influência grande do apóstolo Pedro nesse Evangelho. Marcos praticamente foi um manusiense, o manuense, eu fugiu a palavra, é isso mesmo? Foi o manuense, é isso mesmo? O cara que... Marcos é o cara que vai escrever aquilo que Pedro o influencia, ou Pedro vai influenciar determinantemente, ele vai influenciar o Evangelho de Marcos. E Marcos ali apenas relata aquilo que ele recebe de Pedro. Bom, mas há uma tradição que diz que esse Evangelho se trata de uma pregação de Pedro, que era um grande pregador, em Roma. Lá no centro do mundo antigo, na grande potência do mundo antigo, Pedro proclamou essa pregação em que Marcos vai relatar depois e vai apresentar para nós como esse Evangelho. Muitos vão acreditar que se trata de uma pregação de Pedro. E aí a gente lê esse primeiro versículo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Parece que é algo tão vazio para nós. Mas, no entanto, a palavra Evangelho, a boa notícia para nós, ela era uma expressão usada naquele tempo para trazer boas novas sobre Roma. O Evangelho, a boa notícia, era ligado a alguma coisa de Roma. Os arautos romanos proclamavam a boa nova que era relacionada ao avanço das fronteiras romanas, ao nascimento de um herdeiro. Estava tudo ligado ao Império Romano, à estrutura, à organização romana. Aí você imagina um cara, um caipira lá de Jerusalém, um cara lá de Israel, chega no centro do mundo antigo, no coração do mundo antigo, bem em Roma,
e diz assim, olha, a boa nova que eu vim apresentar não tem nada a ver com Roma. Isso aí não é boa notícia para nós. Eu vim apresentar outra boa nova. E aí ele vai falar assim, eu vim apresentar a boa nova de Jesus, o Filho de Deus. Filho de Deus, naquela época, era uma expressão ligada a César. César era o representante de Deus no mundo. Aliás, se você vê alguns filmes antigos como 300, você vai ver que esses reis antigos, eles até acreditavam que eles eram meio que Deus, né? Acreditavam terem poderes alguns desses reis, alguns desses imperadores. E César tinha essa figura de alguém que representava uma divindade praticamente. A palavra dele era absoluta, o que ele falava se cumpria. Ele era o homem mais poderoso do mundo antigo. E aí Pedro vem e fala assim, olha, eu vim falar de outra boa nova. A boa notícia não tem a ver com o avanço de Roma, a boa notícia não tem a ver com o nascimento de ninguém lá na casa de César, e a boa notícia não tem nada a ver com César. Aliás, César nem é o Filho de Deus. Filho de Deus é Cristo Jesus. Esse representa a humanidade. Imagina isso no mundo antigo. Imagina Pedro falando isso em Roma. A palavra, num primeiro momento, a nossa proclamação do Evangelho, a prática querigmática da igreja, ela denuncia aquilo que está errado. Ela denuncia aquilo que é falso. E como eu disse, não ligado à religião, ao que está ligado aos sistemas ideológicos, ao que está ligado à política, à maneira de organizar a sociedade, que está ligado à vida. Se alguma coisa está fora da palavra de Deus, se alguma coisa está fora, não tem a palavra como base, isso é falso. Lembra do sonho de Daniel, de Nabucodonosor, da estátua? Que falava da sucessão de reinos, dos babilônicos, dos medos persas, dos gregos e aí dos romanos, e enfim ele viu uma pedra que caía sobre o pé da estátua, a estátua se quebrava e depois essa pedra crescia e alcançava o mundo todo. O que Daniel viu? Depois que ele interpreta o sonho, o que Daniel fala para Nabucodonosor? Olha, depois de vir vai vir outro reino, depois virá o reino dos gregos, virá o reino romano, né? Não sabia do que se tratava, a gente sabe olhando para a história, mas no meio desse reino vai vir uma pedra. E esse é o reino de Deus. Uma pedra pequena, bem no período do Império Romano. E essa pedra vai alcançar o mundo todo. Ela vem pequena, vem na pessoa de Jesus, vem como um bebê. Mas ela vai esmagar, acabar com qualquer tipo de construção fora de Deus. Não há sucesso para nenhuma ideologia que se constrói fora de Deus. Para nenhuma filosofia que seja construída fora de Deus. A palavra vem para denunciar aquilo que está construído fora de Deus. Então, no primeiro momento, a nossa proclamação ela tem que denunciar o que está errado. Nós temos que apresentar aquilo que é falso. Olha, isso aqui não tem nada a ver com Deus. A gente tem que apresentar o diagnóstico da doença do homem. Não dá para pregar o Evangelho se as pessoas não entenderem que elas são doentes. Que elas estão contaminadas com o vírus do pecado. E mesmo que elas consigam, que é impossível, você pode ficar sem pecado aqui até o dia da sua morte. Não é um fruto, é a tua natureza que é pecaminosa. A nossa natureza é pecado. E nós precisamos anunciar isso. Olha, você está contaminado com o vírus do pecado. Não há um justo sequer, diz as Escrituras. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer assim, olha, prega a palavra dentro e fora de tempo. Aí ele vai dizer assim, repreende. A primeira expressão que ele usa no grego tem a ver com mostrar o erro. Mostra o erro. Mostra aquilo que está errado. Nós precisamos anunciar que o mundo está perdido. Não só o homem é pecador. O mundo que nós criamos é uma ilusão. O mundo que nós criamos, o sistema que nós estamos inseridos, ele não tem a ver com a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis. Mas nos nossos dias, como eu li aqui, de início, aquelas proclamações do Evangelho sensacionais, elas praticamente justificam o sistema que a gente tem inserido. Elas fomentam o consumismo, elas fomentam o individualismo e elas anulam o projeto de Deus para a nossa vida. A mensagem no primeiro momento ela tem que falar assim, olha,
nós não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Nós estamos doentes. Nós carecemos de graça. Você está contaminado com o vírus do pecado. O mundo está refém do pecado. O mundo, disse João, jaz no maligno. O mundo foi sepultado em Lúcifer. O sistema está caído. Ele está falando de sistema, de filosofia de vida. Então, no primeiro momento, a mensagem, a proclamação, ela precisa denunciar aquilo que está errado. Foi o que Pedro fez em Roma, se essa tradição é verdadeira, e o que Marcos estava anunciando também ali, porque ele se dirige aos romanos, a uma igreja em Roma. Ele está falando assim, olha, o representante de Deus não é César. A boa nova não tem nada a ver com Roma. Aliás, ela até tem a ver porque ela quer alcançar Roma. Mas não tem nada a ver com o tipo de visão, a ótica de sucesso que Roma tem. E o Senhor, o Kyrios, não é César. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o dono absoluto. Então, num primeiro momento, ele denuncia aquilo que está errado. A cruz de Cristo não mostra o quanto nós somos especiais. Ela mostra o quanto nós somos depravados. Porque Deus precisou se entregar para salvar a gente. Não fala quanto a gente é especial, como a gente é maravilhoso. Não fala, mostra como a gente é depravado. Deus precisou se fazer homem para salvar a gente. Porque a gente está numa situação de depravação. Tim Keller vai dizer assim, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. E aí esse povo caipira vem para Roma e começa a falar assim, ó, não tem nada a ver com essa mensagem que vocês estão proclamando, e começa a anunciar outro Senhor. E é justamente por isso que a igreja é perseguida. Fala, esse sistema não tem nada a ver com Deus. E aí começa a perseguir os discípulos. Por isso que todos são martirizados. Porque se tornaram uma ameaça, irmão. A mensagem é ameaça, denuncia aquilo que está errado. Quem gosta de ser denunciado? Mas a mensagem faz isso com a gente, ela mostra o quanto nós somos depravados e carecemos da glória de Deus. Mas num segundo momento, então a primeira prática querigmática, ela denuncia os falsos deuses, denuncia os ídolos, denuncia aquilo que está errado, que tem a ver, como eu disse, não só com a religião, mas com a vida, com a política, com a ideologia, com qualquer coisa relacionada à organização da nossa vida. Num segundo momento, nesse texto, ela também ressalta o valor da profecia. Marcos vai dizer assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos, diferente de Mateus, ele não tem o objetivo de ficar resgatando coisas no Antigo Testamento para provar para os leitores dele. Porque Mateus se dirigiu aos judeus. No entanto, mesmo não tendo essa preocupação, mesmo enfatizando mais o que Jesus fez do que o que ele disse, ele faz questão de trazer esse texto de Isaías e de Malaquias também. Eu queria pensar com você dessa importância de olhar e valorizar a Escritura, valorizar a profecia, como esses homens valorizaram. O que Marcos está falando? Olha, isso que nós estamos anunciando já foi prometido lá atrás. Nós não estamos anunciando nada que não tenha sido falado atrás, em épocas passadas. Nós não estamos apresentando alguma coisa da nossa cabeça. Não estamos apresentando algo que nós elaboramos. Nós estamos anunciando aquilo que Deus prometeu há milhares de anos atrás. Há séculos atrás, eles têm anunciado através dos seus profetas. Se você puder abrir comigo, lá em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, versos 16 ao 21. Pedro vai falar a mesma coisa. 2 Pedro 1, do 16 ao 21. Diz assim, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhes foi dirigida a voz que disse,
esse é o meu Filho amado em quem me agrada. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está falando para nós? Ele está anunciando a boa nova, mas a importância de ressaltar a profecia e a Escritura é que a nossa fé, ela não é uma invenção, está dizendo. Ela não é uma fábula, ela não é um mito. Pedro está falando assim, ela pode ser verificada na história. Ela tem uma perspectiva objetiva. Deus está falando há séculos atrás, Ele está anunciando através dos profetas. A nossa fé, ela tem prova, ela também tem fato histórico, ela é embasada historicamente. Muita gente acha que ser cristão é ser meio que apenas um ser místico, que acredita num negócio que não tem comprovação na história, que não tem base científica, e Pedro está falando, não, dá para a gente analisar historicamente a fé. Olha os profetas, olha a Escritura. É curioso porque a sociedade às vezes questiona a gente, falando que Jesus é uma invenção, e leva a sério outros pensadores da história que têm menos prova histórica do que nós temos. Por exemplo, você já ouviu alguém desconfiar da existência de Platão? De Aristóteles? Já viu? Se você olhar os textos originais, que a partir dos textos originais, o pessoal vai trabalhando outros textos, vai fazendo as cópias originais de Platão, deixa eu só encontrar aqui onde eu coloquei isso. De Platão possuía 7 cópias do texto. De Aristóteles, tinham 5 cópias, as originais. Do Novo Testamento, sabe quantas tem? Mais de 14 mil. Quem tem mais base histórica? Como é que o pessoal questiona a existência desse Deus? Se a gente tem muito mais comprovação histórica, se a gente tem muito mais respaldo histórico do que o próprio Platão e de Aristóteles. E ninguém questiona a existência desses pensadores, nem eu questiono. E questiona a existência de Cristo Jesus. Questiona a existência acha que isso é um mito, que é uma fábula, que é uma invenção. E começa a colocar a igreja, às vezes entra nessa onda e acha que a nossa fé é uma coisa abstrata só. Não é uma coisa verificável na história. Não, Pedro está falando assim, a gente tem base histórica. Nós temos documentos históricos. Os caras estavam apontando para o mesmo lugar lá atrás. 2.000 anos, 4.000 anos atrás, eles já estavam apontando para o mesmo lugar. A nossa fé tem uma perspectiva objetiva. A gente tem comprovação histórica. É isso que Pedro está falando. Ela pode ser verificável na história. Mas Pedro vai dizer também, nesse texto, não só que nós não nos fundamentamos em mitos, em fábulas, que pode ser verificável na história, mas ele vai dizer também que as profecias dão lucidez para o nosso entendimento do propósito divino. É como uma candeia que ilumina em lugar escuro. Ela vai nos dando lucidez. E quando eu falo disso, eu estou querendo pensar com você que a Escritura, elas não apenas falam de Jesus. As Escrituras falam sobre a vida. As Escrituras apresentam a vontade de Deus para nós. Como é que a gente se organiza? A Escritura fala como que a gente pode se organizar. Ela nos dá princípios para se organizar. Quais princípios? Um deles é justiça. É um princípio da Escritura. Proclamado muito antes do que os pensadores modernos proclamam. Os profetas já falaram de justiça, de equidade. A Bíblia fala de partilha, de generosidade. A gente tem princípio para se organizar. A gente tem princípio para dirigir a nossa vida. Então ela fala da vontade, da lucidez para nós em todos os aspectos, segundo Pedro. Ela nos dá uma cosmovisão de vida. Mas também ela fala de uma harmonia.
ela fala que é verificável historicamente, ela fala do todo, mas ela fala também de harmonia, Pedro está falando. Porque é impressionante um livro escrito em 1600 anos, por praticamente 40 autores diferentes, ter harmonia. Esse negócio é impressionante, só pode ser Deus. Como é que algo escrito em culturas diferentes, em épocas diferentes, apontar para o mesmo lugar? Tem uma linha que direciona todo mundo. Os caras falaram lá atrás, e depois o Império Romano, passaram por períodos diferentes, por impérios diferentes, debaixo do domínio de tiranos, mas mesmo assim quando falavam, Pedro está falando, falavam inspirados por Deus. Porque nós não cremos em algo que veio de origem humana. Isso aí foi revelado por Deus. Há uma harmonia na Escritura. Há coisas que parecem contraditórias, mas se nós formos olhar, você vai ver que há equilíbrio na palavra de Deus. Há uma harmonia extraordinária que foi produzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro está falando, olha, essa é a nossa fé. Ela pode ser verificável historicamente, e você pode ver que tem uma coisa extraordinária nela. Foi escrito por diferentes autores, mas há harmonia nela. Em épocas, em 1600 anos, mas há harmonia nessa palavra. Terceira coisa, a prática querigmática evidentemente aponta para o clímax da revelação, para a pessoa de Jesus de Nazaré. Ela fala da vida, mas o ponto central da Escritura é Jesus de Nazaré. Jesus aparece em cada ponto da palavra de Deus, em cada livro da palavra de Deus. Ele aparece lá no Antigo Testamento também. Adão pecou. Quando ele ouviu os passos do Senhor, o que ele fez? Se escondeu por quê? Estava nu. Com vergonha porque estava nu. Deus falou, quem foi que te disse que você está nu? Você comeu lá do que eu disse para não comer? Aí o que Deus faz com ele? Você lembra? Para cobrir a vergonha deles? Hã? Não, o que Deus fez para cobrir a nudez dele? Você lembra? Hã? O que ele matou? Teve que matar um animal para fazer ele. Você acha que Deus apareceu lá uma roupa nele? Ele já apontou para o primeiro sacrifício da humanidade, a fim de cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. Aí você vai um pouquinho mais para frente, você vai ver Caim apresentando o fruto da terra e Abel matando um cordeiro. E aí vai dizer em Hebreus que a fé, que Abel foi aceito porque ele fez uma oferta pela fé. Pela fé, Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. A gente fala de primícia, é evidente, isso aí está contemplado também aqui, mas o escritor de Hebreus está falando de fé. O escritor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, Abel foi como se ele tivesse entendido que ele não tinha nada para oferecer a Deus a fim de ser aceito. Ele já estava apontando que era necessário o sacrifício ser feito. Provavelmente, ouvindo a própria ministração do seu pai Adão, entendendo que isso deveria ser feito, entendendo aquilo que Deus havia dito para Eva, olha, através da sua descendência, a sua descendência vai fazer o que na serpente? Vai pisar na sua cabeça. E essa vai ferir o seu calcanhar. Ele já está apontando para Jesus. E você vai percorrendo a lei, vai vendo os detalhes, vai vendo a santidade. Você está apontando para Cristo. Em todo o tempo a Bíblia aponta para Jesus. E esse texto aqui é uma coisa extraordinária. Quando Jesus vai se batizar, o que ele está falando para nós aqui? Por que Jesus foi se batizar? Estava em pecado? Olha, eu vim aqui porque eu estou em pecado, então eu me arrependo dessa velha vida. Por que Jesus se batiza? Por que Jesus vai batizar? Pô, tanto que João fala assim, não nesse texto, mas ele fala assim, pô, mas você vem até mim? Eu tinha que ir até você. E Jesus fala assim, tem tudo que ser cumprido. O que esse texto está apontando para nós, primeiro, é uma transição de ordem sacerdotal. João Batista, esse cara era para ser sacerdote. O sumo sacerdote da linhagem de Arão era João Batista. Não era para ser Anás e Caifás. No livro de Lucas você vai ver isso melhor, porque ele vai dizer assim, quando Anás e Caifás eram o sumo sacerdote, e essa expressão é único
a ideia dessa expressão sumo sacerdote é único. E ele vai dizer, quando Anás e Caifás eram um sacerdote, como é que não tem sentido essa expressão? Lucas está falando assim, olha, o templo estava corrompido pelo homem. Anás estava indo para o seu 7º mandato enquanto sumo sacerdote, através do seu genro Caifás. Anás já havia colocado 5 filhos como sacerdote. E ele manipulando a coisa. O que Lucas estava falando lá, assim, ó, o Anás era quase que o Sarney para nós aqui. Manipula tudo por trás, faz um negócio ali. Ele estava fazendo isso há muitos anos. E quando a gente olha para a vida de João Batista, você vai ver que ele era da linhagem de Arão. Por isso que Deus pega João Batista e leva ele para o deserto. Ele era para ser o sumo sacerdote. Então ele era o último sacerdote antes de Jesus. E depois de Jesus, não precisa mais de sacerdote. Não precisa de ninguém matar o carneiro, fazer sacrifício para nós sermos aceitos por Deus. O que Jesus está fazendo ali é para, olha, acabou o sacerdócio da linhagem de Arão e começou o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Começou o sacerdócio do rei imortal, invisível, o rei eterno. É outro sacerdócio, não vai precisar matar mais cordeiro, vai ser feito de uma vez por todas. Acabou esse negócio. Eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para morrer de uma vez por todas para os seus pecados serem perdoados. O que Marcos está falando é isso, olha, acabou aquela antiga ordem sacerdotal para começar uma nova. Começou na pessoa de Jesus, que é o Melquisedeque, né? Lembra? Já estava falando lá atrás, que Abraão foi lá e ofereceu o dízimo, e ainda ofereceu o quê? Você lembra o que ele ofereceu? Lembra o que ele ofereceu? Para o rei de Salém? Além do dízimo, o que fala lá? Você lembra? Pão e vinho. O que te lembra isso? Pão e vinho. Lá em Gênesis, já estava falando de algo. Já estava apontando para a pessoa de Jesus. Então Marcos está falando assim, olha, nós precisamos apontar para Jesus. A profecia é linda, maravilhosa, fala da vida, mas ela aponta para Cristo em todo o tempo. Ela está falando de uma transição de ordem. Não é necessário mais um sumo sacerdote entre nós e Deus. O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que ele intercede à direita de Deus Pai por nós. Ele está na posição de um advogado que venceu. No mundo antigo, nos júris, quem ficava à direita era o advogado que tinha vencido. E João está falando, o seu advogado que já venceu está à direita de Deus intercedendo por você. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não precisa de ninguém ficar entre você e Deus. Você não precisa de santo, você não precisa de apóstolo, você não precisa de pai apóstolo, não precisa de patriarca, você já tem a pessoa de Jesus. É Ele que é a nossa autoridade, que é a nossa cobertura, é Ele que está sobre nós. Nós estamos lavados no sangue dele. Nós somos purificados por causa do sacrifício que ele fez por nós. Mas não só aponta para uma transição de ordem sacerdotal, como também aponta para uma nova humanidade. Jesus representa o último ser humano e o novo ser humano. Ele representava o último homem e agora está apresentando uma nova humanidade. Olha, e nós não fomos chamados para ser homem como Adão, mas como Cristo Jesus. Jesus veio dar start para um novo tipo de maneira de ser gente. Nós somos chamados para ser gente como Ele. Nós somos chamados para ser seres humanos como Jesus. Jesus não é apenas o sacerdote, né, eterno, mas Jesus é o novo representante da humanidade. Ele veio falar assim, olha, eu vim ensinar vocês como é que vocês têm que ser gente. Vocês aprenderam a ser gente errado. Eu vim mostrar como vocês têm que ser gente. Ele é um ser humano por excelência. E isso que Marcos está proclamando para nós. Ele veio startar essa nova vida. A Bíblia usa duas expressões para falar de vida no grego. Bios tem a ver com a vida natural, de onde vem biologia, né? E tem a palavra zoe, que é a vida espiritual. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala que é como se a gente fosse estátuas, né? Como se nós fôssemos estátuas, porque nós só temos a bios. E aí Jesus veio nos infectar com o vírus da zoe, para nos dar vida espiritual.
para nos dar a verdadeira vida, para nos fazer, nos possibilitar que a gente seja gente como Ele foi gente, como Ele foi ser humano. E também fala da graça vista no propósito eterno de Deus. No batismo aparece quem ali? Jesus. O que vem sobre Jesus? O Espírito Santo. E aí ele ouve uma voz de quem? De Deus Pai. É a Trindade ali, apontando para alguma coisa que já tinha sido estabelecida antes da fundação do mundo. Quer ver? Então, quem puder abrir em 1 Pedro 1,20 e o outro abre em Apocalipse 13,8. 1 Pedro 1,20 e Apocalipse 13,8. Primeira Pedro 1,20, quem achou aí pode ler para nós. Quem encontrou? Encontrou aí, João? 1 Pedro 1,20, lê para nós. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nos últimos tempos em nós. Apocalipse 13,8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Foi morto desde a criação do mundo. Foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que ele está falando? Já estava estabelecido lá antes da fundação do mundo que nós teríamos essa provisão. Se consumou na história. Mas em todas as épocas já havia esse propósito. Todo mundo foi salvo pela graça. No Antigo Testamento não foi salvo pela graça? Foi salvo pela graça, a mesma graça. Do mesmo jeito que Deus salva hoje, Ele salvava antes. A diferença é que os profetas e o pessoal olhavam para frente. E aí Cristo está aqui e hoje a gente olha para trás. Hoje a gente tem mais revelação, a gente tem mais informação. Por isso que Paulo fala, olha, estava escondido, para nós foi revelado todo o propósito. Mas a diferença é que os profetas olhavam para frente e a gente olha para trás. Mas todo mundo foi salvo pela graça, é isso que Marcos está dizendo. Na proclamação, a necessidade de ressaltar o valor da profecia. Ou seja, a nossa fé é sustentada historicamente, ela pode ser verificável, ela fala de todo o propósito de Deus, mas ela também revela alguma coisa que estava oculta. Aliás, foi manifestada, estava oculta desde a fundação do mundo. Estava, aliás, objetivada, estabelecida antes da fundação do mundo. Deus em todo o tempo manifestou graça. E a gente tem que proclamar isso. Às vezes as pessoas têm uma visão equivocada de Deus no Antigo Testamento. Falam, cara, Deus continua o mesmo Deus gracioso. O mesmo Deus bondoso, majestoso. Então ela ressalta o valor das Escrituras e aponta para o clímax que é a pessoa de Jesus. Mas esse texto vai dizer também que a prática enigmática, ela também é realizada no poder do Espírito Santo de Deus. A gente precisa conhecer essa verdade revelada, verificável historicamente. A nossa fé pode ser analisada, verificada. A gente tem revelação, tem harmonia. É só uma questão de interpretar texto. Você vai ver que tem harmonia. Esse livro, escrito por diversos autores, em harmonia. Mas ela, além da gente ter essa compreensão, nós precisamos entender que isso é proclamado no poder do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer que Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi impelido pelo Espírito para quê? Para ir para o deserto. Não foi o diabo que levou ele, foi o Espírito Santo que levou ele. Em Lucas 4 ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas. A pregação, a nossa proclamação do Evangelho de Jesus, ela tem que estar baseada também no poder de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, eu não vim falar palavras de sabedoria humana, mas o que ele fala lá em 1 Coríntios? No poder de Deus. Consiste em demonstração do poder de Deus. Falar de algo que está baseado nisso. Aos Tessalonicenses ele vai dizer, olha, em vocês a palavra chegou, não, a mensagem chegou não apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Baseado nesse poder. Foi exatamente isso que testificou que os discípulos estiveram com Jesus.
Aquele texto de Atos 4, lembra quando os caras prendem os discípulos e proíbem eles de falarem? Eles começam a falar com coragem e diz assim: eles perceberam que esses homens haviam estado com Jesus. Eles eram incultos, eram pessoas comuns, mas da forma com que eles falavam, eles perceberam que haviam estado com Jesus. E isso que eu acho extraordinário no Evangelho. A gente é chamado para crescer no conhecimento, mas não está restrito a uma coisa acadêmica, intelectual. Jesus falou assim: eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, mas revelou para os pequeninos. Pedro, em toda a cultura, Paulo, em toda a cultura dele, ele foi contra a verdade ao invés de ir em favor da verdade. E Pedro, na insignificância, foi revelada a graça de Deus a ele. Não tem nada a ver com sabedoria humana. Paulo entendia a escritura antiga, mas ele perseguiu a igreja. Ele só se converteu porque Jesus falou: deixa eu me revelar para esse coitado. Ele está achando que é assim, que é na base da força, da razão, que ele vai alcançar o sagrado. Não, ele tem que se revelar ao Paulo. Por que você está perseguindo? Se Deus não se revelasse a ele nunca ia entender a verdade. Por mais que ele fosse um cara culto, sábio, criado aos pés de um dos maiores mestres de Israel, que era Gamaliel, ele não entendeu que a Bíblia, que ele tanto conhecia, apontava para Jesus. Que coisa impressionante! A gente verifica na palavra, faz a interpretação, mas se Deus não revelar no nosso coração, a gente não entende. Por isso que não é uma coisa humana, é o Espírito Santo que tem que tocar no nosso coração. É o Espírito Santo que testifica no meu e no seu coração que nós somos filhos de Deus. E a igreja precisa entender isso. A gente é conclamado, a gente é encorajado para depender desse poder. Para a gente proclamar, falar, mas entender que Deus precisa tocar o coração. Por isso que nós somos chamados a depender de Deus. Pregue, entenda, conheça a palavra, mas Deus precisa estar conosco. O poder de Deus que vai visitar os corações e vai quebrar aquele coração de pedra e dar um novo coração. A gente precisa depender desse negócio. Como os discípulos fizeram. Homens comuns, mas que impactaram o mundo, porque dependeram do poder de Deus. Quinto, a gente já está acabando, tenha fé em Deus. A prática querigmática não descarta a realidade da batalha espiritual. A gente está vendo um novo tempo no Brasil, não só em Ribeirão Preto, de pessoas se voltando, muitos até para igrejas históricas, porque tem se perdido a escritura, o valor da escritura. Mas às vezes nesse processo intelectual a gente parece que vai se fechando para o mistério, para o sobrenatural. Tem gente que hoje até questiona a existência do diabo. O diabo não existe. Então, se o diabo não existe, rasga a Bíblia, velho. Que Bíblia que nós estamos lendo? O pessoal, às vezes, nessa exacerbação do racionalismo, esconde, perde de vista o mistério, o sobrenatural, o poder. E o texto está falando que existe uma batalha, existe um inimigo. E Jesus foi ser testado, foi ser provado, foi ser forjado lá no deserto. Pelo diabo, foi ser tentado pelo diabo, a gente não pode deixar de falar disso. Se esse sistema é idolatra, se existem falsos deuses, por trás disso você pode ter certeza que tem alguém. Tem alguém por trás disso. Por isso que Daniel fala do príncipe da Pérsia. Lembra lá que ele estava orando e o anjo veio, Miguel, falou o quê? Olha, desde quando você começou a orar, eu vi e tal. Quem que deteu ele lá, que ele teve que batalhar? O príncipe da onde? Da Pérsia. Você acha que era o príncipe da Pérsia mesmo? Estava lá no trono, viu um anjo, pegou a espada e saiu lutando com o anjo. Ele está falando de uma potestade que agia na Pérsia. Ele está falando de uma realidade espiritual. Paulo, quando fala não vos conformeis a esse século, ele está falando de uma filosofia, e a ideia no grego é de uma filosofia que é feita por seres espirituais. A ideia do não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos ali, quando ele fala de um esquema, de uma forma, de um sistema, a ideia de seres estrategistas formulando esses sistemas a fim de aprisionar os homens. Então a gente precisa falar que existe uma batalha espiritual, existe uma realidade espiritual, existe alguém que vem nos tentar a abrir mão de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. O diabo não quer que você faça algo
demoníaco. Ele se satisfaz em você fazer a sua própria vontade. É isso que ele quer. Ele quer que você seja senhor da sua própria vida. Que eu seja senhor da minha própria vida. Ele vem nos tentar para isso. Ele vem nos fazer duvidar do caráter de Deus, duvidar da palavra de Deus, e vem também fazer com que a gente olhe para o nosso próprio coração. Por isso que ele vai dizer para Jesus: olha, cara, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Olha os reinos, olha o luxo, olha a ostentação. Eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Ele vem fazer a gente olhar para essa inclinação da nossa natureza pecaminosa e ceder a essas tentações. E a gente precisa proclamar isso. Por isso que o querigma fala: cara, não volta os seus olhos para isso. O querigma aponta para uma outra realidade, a gente tem que falar isso. Então, a proclamação não nega a realidade de uma batalha espiritual. A gente não pode permitir que o diabo nos amolde aos sistemas desse mundo. E a gente, evidentemente, fala que um dia haverá juízo, tanto a Satanás como aos seus filhos. Tem juízo de Deus. Outra coisa que a gente tem caído, muitos têm caído, muitos bons pregadores, às vezes a gente enfatiza tanto a graça e o amor e esquece que vai ter juízo também. Ainda tem tempo para graça, para misericórdia, para arrependimento, mas vai ter juízo. Vai ter juízo. A gente fala do juízo. Os apóstolos falaram de juízo. Falaram que Jesus um dia retornaria para julgar a terra, para julgar os homens, para julgar as nações. Aliás, a gente refletiu isso em Mateus 25. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, vinde benditos do meu Pai. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Mas para os bodes, apartados de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Vai ter juízo. A gente precisa pregar que vai ter juízo. Falar da graça, mas falar do juízo. Não negar essa realidade. Sexto, a prática querigmática nos conscientiza sobre os casos de urgência. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas. Você pode achar que é uma coincidência, mas por que Jesus foi para Galiléia? Por que ele não foi para Jerusalém? Para a Judéia? Por que ele não foi para Samaria? Por que ele foi para Galiléia? De imediato. Começou o ministério indo para Galiléia. Há um consenso entre muitos pensadores dessa urgência que Jesus viu em relação a algumas pessoas. As pessoas que estavam não apenas privadas da graça como todos, mas privadas da vida comum. Tem gente que era roubada da própria vida comum. Os leprosos, as prostitutas, os pobres, e Jesus priorizou essa gente. Jesus priorizou esses que estavam numa situação de urgência. Você é bombeiro, vai fazer qualquer coisa, você vai salvar casos mais urgentes. Se você precisa optar, você vai fazer uma escolha por pessoas que estão numa necessidade maior, que precisam de você, não tem condição alguma de sair daquela situação. Jesus priorizou algumas pessoas. Tem gente que não concorda com isso. Jesus não fez uma opção preferencial pelos mais pobres. Mas a gente pode muito menos falar que Jesus, pode pelo menos falar que os pobres fizeram uma opção preferencial por Jesus. Porque em toda a Escritura você vai ver isso. Por exemplo, Tiago, Lucas 4, Jesus: o Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Dá vista aos cegos, né? Fez os coxos andarem, papapá. Você pode até falar de uma realidade espiritual. Só que Mateus, quando ele curou os cegos, vai dizer assim: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías, papapá. Então, se o cego que ele curou era cego, o surdo era surdo, o coxo era coxo, por que o pobre não era pobre? Mas é o pobre espiritual. Creio também. Mas a Bíblia fala que geralmente aparece mais esse pobre espiritual dentro do pobre material. É gente privada de vida. Tem que ir lá, porque senão o cara vai morrer. Aí ele não vai ouvir. Tem gente ainda que está tendo condição, está tendo dignidade, mas tem gente que não tem nem isso. E Jesus foi priorizar essa gente. Não só fala que ele priorizou em Lucas, como o Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 5, que Deus escolheu.
os que eram pobres para esse mundo, para serem ricos até herdeiros do reino. O que é pobre aos olhos do mundo? O mundo olha e fala, eles são pobres. Não é nem Deus, é o mundo que fala, os caras são pobres. E Deus escolheu, se você é calvinista, eles são predestinados, viu, Danilo? Isso aqui vai até chacoalhar, né? Para quem é calvinista, Deus escolheu os pobres, eles são uma escolha, uma eleição divina. Se você não é, beleza, mas pelo menos geralmente aparece aí nesse tipo de pessoa. É o que Paulo vai falar também em 1 Coríntios, né? Deus não escolheu os sábios. O que Deus fez? Escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. O texto que eu falei de Mateus 11 aqui, obrigado, Jesus orando, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e poderosos e revelou para os pequeninos. E naquele tempo, quem chegou para ele era gente simples. E Jesus falou, obrigado, porque o reino de Deus não tem nada a ver com o reino desse mundo. No reino desse mundo, essa gente é privada de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor não olha como nós olhamos, como o mundo olha. Obrigado, meu Pai, porque o mundo não valoriza essa gente, mas o Senhor valoriza. Para você, essa gente é preciosa, o Senhor se agrada, quer salvar essas pessoas. Mas o mundo olha e acha que essa gente aí não é digna de nada. Essa gente é excluída nesse sistema, mas o Senhor não as exclui, o Senhor as valoriza. Elas são tão... O Senhor valoriza tanto elas como esses. O Senhor vem ao encontro delas também. O Senhor me mandou esse mundo para salvá-las e priorizar essas pessoas. Geralmente quem vai perceber isso é gente simples. Gente, olha na igreja. Tem mais rico, mais pobre. O que é mais difícil? Quebrar o ídolo de R$5 que você comprou na feira ou a conta bancária de 3 milhões? É mais fácil você confiar onde? O que é mais fácil confiar? No Deus capital? O primeiro plano. Tanto que Jesus falou assim que tem um Deus, né? Chamado Mamon. Que aliás é o maior concorrente de Yahvé. A gente falou disso também. A gente fica falando outras coisas, mas o concorrente maior é Mamon. E vocês não podem servir a Deus e a Mamon, Jesus falou. Vocês têm que fazer uma escolha. E é muito difícil para o cara que tem muito Mamon escolher por Deus. Veio um jovem e falou, todas as coisas tenho feito desde pequeno, tudo tenho observado. Jesus falou, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo e dá aos pobres, então vem e me segue. E o jovem fez o quê? É isso que faltava, agora eu vou vender. Diz o texto que ele abaixou, triste, foi embora. Rico que converte é Zaqueu, né? Esse aí sim. Você não vai ver muitos casos não, você vai ver um Zaqueu assim, uns casos esporádicos. Assim. Você vai ver um José de Arimateia que era rico, mas você vai ver a maioria de gente simples se convertendo. Tem mais facilidade. A gente já está carente, né? Tem que precisar de Deus. Tanto que rico na Bíblia fala assim, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Pobre fala assim, meu filho está endemoniado, o Senhor me ajuda. O pobre está sempre pedindo, né? Está carente de vida. E esses aí estão mais abertos para receber graça de Deus. Então a gente precisa, no exercício da nossa proclamação, entender que é uma prioridade. Há pessoas que estão numa situação de urgência. E a gente precisa entender isso, como Jesus fez e os discípulos fizeram. E por fim, a prática querigmática conclama todo mundo à metanoia, ao arrependimento. Jesus e João Batista pregavam, arrependam-se e creiam no Evangelho, na boa nova. O tempo é chegado, arrependam-se. Tem só a ver com contrição, chorar pelo seu pecado. Arrependimento é muda a tua mentalidade, muda a tua vida. Coloca a tua vida submissa à autoridade de Cristo Jesus. Não é só, Deus, eu vivia no pecado. Obrigado, Senhor. Como a igreja tem feito? A gente prega, fala da cruz, e o cara vem para a igreja, e aí ele faz de Jesus só o gênio. O Senhor abençoa o meu trabalho. Eu cansei de ver isso. Gente que não pregava para o filho, nunca levou o filho numa reunião de jovem, nunca fez nada com o filho em relação às coisas de Deus. Aí o filho vai estudar em outra cidade, o pastor, ora pelo meu filho, eu estou preocupado em desviar da fé. Velho,
Pois é, agora eu virei guru. Minha oração vai fazer o que você não fez a vida inteira. Você nunca se preocupou em colocar princípio para o cara para ter comunhão com um cristão e agora está preocupado em desviar. E a minha oração vai proteger ele 5 anos lá na faculdade. Ele não vai conhecer nenhuma menina, não vai fazer nada lá, não vai usar nada, porque eu vou orar aqui, né? Minha oração tem um poder extraordinário. Tem mais poder que ensinar. Se fosse tão mágico assim, era fácil. O cara arrebenta o casamento, 20 anos, aí o pastor ora por mim para restaurar meu casamento. Mano, só vai restaurar se você mudar de vida. Se você começar a tratar a mulher bem, a mulher tratar o marido bem. Brigar, mas sempre perdoar, não deixar o sol se pôr sobre a ira, porque quem não briga é mentiroso. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu nunca briguei, 5 anos namorando, nunca tive uma briga. Você ia ali, discute. Eu falei, então você não conhece o que tá. Entendeu? Outro casou e largou. Foi conhecer depois, né? Eu preferi brigar, saber com quem eu estava querendo construir minha vida, mas já sabia bem, né, onde eu estava indo e ela também onde estava indo, né? Foi mais louco que eu. Então é mudar de vida, é mudança de vida. A gente hoje acha que ser crente é o quê? Vir na igreja, pedir bênção de Deus, orar, falar, pastor, ora por mim. Ô, gente, ora por mim, eu estou com um projeto assim, assado. E Deus interfere em quê? Eu ouvi um vídeo semana passada do Paulo Borges Jr. dizendo assim, olha, imagine que você está numa fila e ali na sala Deus vai atender todo mundo. Ele vai ter meia hora com cada um de nós. Aí a gente faz uma fila aqui. Aí a gente distribui uma folha em branco para cada um. O que você vai fazer? Você vai ficar o tempo aqui esperando, escrevendo tudo na folha, para você não esquecer de nada que você tem para falar para Deus? Ou você vai entrar lá com a folha vazia para não perder nada do que Ele tem para falar para você? Para escrever tudo que Ele vai falar para você. Fala sério, a gente ia chegar com o papel escrito dos dois lados. Nossa, eu preciso, não, é 30 minutos, vou falar tudo que eu tenho para falar para Deus. Ou você vai lá para ouvir tudo que Ele tem para falar para você. A igreja é assim nos nossos dias. Ela quer falar muito para Deus. Ela quer, Deus faz isso para mim. Eu já estabeleci tudo, mas que conversão que é essa? Se Deus realiza sonhos, a gente precisa nem se converter. Você já estabeleceu um caminho de vida, um propósito de vida, objetivo, e a gente só vai lá e fala, Deus abençoe isso aqui. Pedro, ele falou, eu tenho certeza que ele queria ser bem sucedido. Quem que não quer ser bem sucedido? Como na empresa dele de pesca. Foi lá, fez sociedade com André, Tiago, João. Aí Jesus falou o quê? Eu vim aqui para cumprir os seus sonhos, Pedro. Você vai ser bem sucedido. Não, ele falou assim, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Acabou o teu sonho, não vai mais pescar. Quando Jesus morreu, antes de aparecer para ele, foi fazer o quê? Foi pescar, né? Sem vergonha, estava um plano B, não tinha quebrado o barco ainda tinha um plano B lá na manga, né? Aí quando Jesus vem, o cara enfia a cabeça de fato no reino. Aí Levi, cobrador de impostos, Jesus fez o quê? Vem e segue. Ele deixando tudo, conseguiu. Quer dizer, acabou com o sonho do cara, né? O cara estava prosperando lá, estava ganhando a vida, ele falou, não é isso que eu tenho para você. Jesus não vem para abençoar o que a gente estabeleceu, a não ser que o que a gente estabeleceu seja a vontade dele. Mas aí não é o que você estabeleceu, é a vontade dele. Entendeu a diferença? Por isso que a oração não é persuadir Deus para cumprir a minha vontade. A oração é eu entender a vontade dele e cumprir ela na minha vida. Deus já estabeleceu a vontade dele, eu só preciso entender qual é a vontade dele. Mas a igreja nos nossos dias está falando muito, querendo que Deus abençoe ela, os projetos dela, e isso não interfere em nada na vida. Quantos empresários que eu vi que tratam o funcionário mal pra caramba, pagam o cara mal pra caramba e vem pedir para Deus abençoar. Reunião de empresário, enche a igreja de empresário, aí os caras fazem negócio entre eles, só abençoam entre eles, quer só coisas para eles e não preocupa com um desempregado na igreja. Reunião de empresário que não se preocupa com desempregado é uma furada. Não tem nada a ver com o evangelho. Empresário tinha que se reunir para como é que a gente vai criar oportunidade para abençoar os nossos irmãos. Não para pensar como é que a gente vai enriquecer mais. O que tem de evangelho nisso? Eu nunca vi reunião de motoboy, de gari, né, de office boy. Só tem reunião de empresário. Você reparou isso nas igrejas? Já viu reunião de dona de casa? Venha para o culto de sexta-feira, reunião das donas de casa, das domésticas. Nunca vi. Mas reunião de empresário toda igreja faz. Impressionante, quase toda. Não, mas é porque os caras
ter uma função estratégica na sociedade. Aí cria um monte de invenção mirabolante, né? E não faz o que tinha que fazer. Cara, Deus te confiou riqueza? Confiou, então você tem que ver como você abençoa os outros. Porque a quem mais é dado, mais é pouco não. Não é isso que a Escritura fala? Vocês querem se reunir como empresário? Cara, vocês podem criar alternativas para ganhar dinheiro, não tem nada contra. Mas vocês têm que pensar em como abençoar, como fazer isso ser uma bênção dentro do reino de Deus, na vida do outro. Você está entendendo o evangelho que eu estou falando, que a gente precisa rever? E a gente é ensinado isso direto. Você não ora, mas o que o evangelho influencia no teu dia a dia? Muitos têm uma vida durante a semana que o evangelho influencia em absolutamente nada, exceto pelo fato que às vezes ele não fala palavrão, não faz isso ou aquilo, mas o que interfere no dia a dia, na maneira como ele faz negócio, na maneira como ele se relaciona, o que interfere de fato? Tem que interferir. E é isso que eles estão falando, olha, o Senhor é Jesus, o reino não é o de Roma, é o de Deus. O de Roma fala para você, eles pregam a paz na base da força, o reino de Deus não é assim. O mundo fala que você, para ser bem sucedido, às vezes passa até pelo outro, é uma sociedade competitiva. Mas o reino de Deus é uma sociedade cooperativa. É um ajudando o outro, é um cooperando com o outro, é colaboração, não é competição. E aí como que a gente pensa como empresário? Como é que a gente cria uma empresa que visa a colaboração, que visa a generosidade? Como é que a gente vai ser professor de uma forma que mostre o reino de Deus, que ressalte os princípios do reino de Deus? É isso que a gente devia fazer. Os professores cristãos deviam se reunir para pensar assim, como é que a gente vai educar segundo a ótica do reino? Os empresários se reunir para falar assim, como é que a gente vai fazer empresa na ótica do reino de Deus? Os policiais a mesma coisa. Todo mundo devia fazer isso. Usar seu talento e aquilo que Deus me confiou para mostrar o reino. É isso que a gente é chamado para isso. A gente não foi chamado para ganhar dinheiro, para ficar correndo atrás da nossa vida e falar, Deus, abençoa os meus projetos. Ninguém foi chamado para isso. Você foi chamado para entrar, você entrou no reino, é outra coisa, é outra realidade. Tem que envolver a nossa vida como um todo. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Porque o que Marcos está falando, olha, é outro reino, é outra lógica, não tem nada a ver mais com isso aí. Não é César, não é Roma, não são esses valores, é isso que é os valores que Jesus veio transmitir. Não é para ser gente como Adão, é para ser gente como Jesus de Nazaré. É outra coisa, tem que mudar a nossa vida radicalmente. O John Stott fala assim, tem que submeter o nosso intelecto, pensar na maneira do reino de Deus, por isso que o nosso culto é racional, tem que mexer com a nossa cabeça, que vai determinar as nossas ações. É uma submissão moral, a moral não é uma coisa relativa, a gente tem a moral bem escrita, bem revelada na Escritura, bem evidente na Escritura, a vontade de Deus. Deus revela o que Ele pensa de casamento, de família, está tudo lá. Tem uma moral, e a gente tem que submeter isso, tem que submeter a nossa vocação, como eu tenho falado aqui, servir a Deus em todas as áreas que a gente é chamado. Como disse um sapateiro para Lutero, como é que eu posso servir a Deus lá na minha sapataria? E Lutero disse assim, olha, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Você vai estar servindo a Deus lá. Seja justo e faça com excelência. Martin Luther King dizia assim, olha, se você varre as ruas, varra como Shakespeare que fosse compor uma peça. Se você varre as ruas, venha varrer como Mozart iria compor uma música. Faça com excelência. Faça o seu melhor e seja justo. Então a nossa vocação rendida ao Senhorio de Jesus. Mas também a dimensão social, a gente manifestar graça na sociedade. A dimensão política tem a ver com manifestar Deus na política. E também na perspectiva global, a gente foi chamado para alcançar o mundo. Quando o Evangelho do Reino alcançar o mundo, Jesus disse, então virá o fim. É submeter tudo que nós entendemos a Cristo Jesus. Abraham Kuyper ele vai dizer assim, olha, não há uma polegada, um espaço em que Cristo não diga, é meu. Tudo pertence a Ele. Então esse é nosso chamado enquanto proclamação do Evangelho. Denunciar o que está errado,
mostrar o que está errado para você que foi contaminado com o vírus. O mundo não é isso, Deus não preparou isso, está tudo errado. É a gente falar da Escritura, olha, tem alguma coisa que você pode verificar, você pode analisar, você pode interpretar, ver essa harmonia. É a gente apontar para Cristo Jesus, porque a Escritura aponta para Ele todo o tempo. É a gente valorizar os casos do entender que o chamado do Evangelho precisa priorizar algumas pessoas que estão numa carência maior do que a maioria, do que a população no geral. Mas a gente também falar da realidade espiritual, mas pregar com o poder de Deus. E por fim, a gente entender que é necessário conclamar as pessoas a metanoia, ao arrependimento. É outra vida, é outro Senhor, é outro sistema, é outra filosofia. Amém? Vem cá, ó, mineiro da vida. Vou tocar um cântico. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé, sentado. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na tua santa presença. Pedimos que o Senhor venha dar lucidez ao nosso coração, à nossa mente, para de fato fazer valer nas nossas vidas a tua vontade, os teus propósitos. Nós não queremos ter uma relação, como temos falado muito, interesseira. Não queremos ter uma relação que só contempla um Jesus enquanto Salvador. Nós queremos nos submeter a Ti. Tu és Senhor da nossa vida. E queremos submeter cada parte do nosso ser a Ti. E quando proclamarmos a Tua palavra, resgatarmos todos esses princípios. Falarmos de que o Senhor nos chama para uma mudança radical de vida. Não é um tempo religioso semanal. O Senhor chama para nós vivermos o Evangelho no nosso dia a dia. Sermos pais segundo a ótica do reino, ser mães segundo a ótica do reino, filhos segundo a ótica do reino, patrão segundo a ótica do reino, empresários, trabalhadores, submissos à tua vontade, à tua palavra, Senhor. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas nesses dias. Que o Senhor venha despertar cada um dos teus filhos aqui e nessa cidade, Deus, a uma submissão completa, Pai. Completa. Não que ninguém venha deturpar a tua palavra. Venha proclamar de fato a tua vontade como ela é. Radical como ela é. Os discípulos foram perseguidos porque tiveram coragem de confrontar o sistema ao qual eles estavam inseridos. Confrontar o mundo antigo e proclamar, olha, Senhor não é César, Senhor é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso referencial de vida. Ele apresenta os valores da verdadeira vida. Nós queremos proclamar isso em Ribeirão Preto. Denunciar aquilo que está errado não apenas no nosso sistema político, social, mas inclusive religioso. Se for necessário confrontar aquilo que está em desacordo com a tua vontade, a gente vai proclamar, Senhor. Nos desperte nesses dias. É o que nós te pedimos por teu louvor e para a tua glória. Amém. Puder ficar de pé para a gente cantar esse último cântico. Agradecendo a Deus pela graça dele nas nossas vidas, pelo amor dele derramado nos nossos corações.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, agradecido a vida do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, ouvo a cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Amém. Glória a Deus. Antes da gente encerrar, eu gostaria que nós agradecêssemos a Deus pela provisão dele. E convido você que trouxe a sua oferta nessa manhã, você pode apresentar aqui no gasofilaço, mas vamos orar antes agradecendo a Deus. Quero pedir para o Rodrigo orar por nós. Vem cá, Rodrigo. E aí você que trouxe a sua oferta, pode trazer, a gente vai tocar um último cântico e já vai encerrar o nosso tempo. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse tempo que o Senhor separou para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por ter ministrado nos nossos corações. Queremos te agradecer, Pai, pelo Deus fiel que Tu és, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. E se renova sobre as nossas vidas, Pai, dia após dia. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, porque sabemos que tudo que temos, Pai, foi o Senhor que consagrou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo, pelo Deus que Tu és nas nossas vidas, Pai. Amém. Para Deus. Você que trouxe seu oferta pode apresentar. Então pode dar um abraço no teu irmão. Nós vamos encerrar esse tempo. Já paz do Senhor para ele.